Eba! Que delícia! Aguardando nossa deusa convidada. Uhul! Chegando! Que delícia! Mas não sabia disso. Sempre pessoas muito especiais. E a nossa convidada de hoje é Mega Extra Blaster especial. Tem um campo maravilhoso aí se abrindo para nós. Eba! Ela chegou! Oh! Uhul! Carol Lindeza, você sabe, né, que você solicita participação ao vivo. Como não saberia, né, gente? Mulher é a deusa do TI. Delícia! Tudo Ai, bem? tudo e você, lindeza. Tô bem, graças a Deus, tá tudo bem. Estão Que bom. aqui Você tá me... agora, né? Ah, maravilhosa. Você está me ouvindo bem? Minha imagem não tá chapiscada. Não, tá tudo certinho. Tudo Tudo certinho. certinho? Deixa eu arrumar minha cabeça. Aí, acho que assim fica melhor, né? Cortando um pedaço da minha cabeça. Ai, que delícia. Bom, então tá, né? Muito, 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 muito obrigada pelo seu sim, né? Por aceitar esse singelo convite. Não sabia disso. Sei que você é uma pessoa mega extra. Uau, né? Então, enfim, sabia disso, eu costumo dizer aqui, que é onde a gente vem trazer as nossas histórias simples, comuns, especiais, né? E onde pessoas afins possam acessar esses saberes de alma e, se for realmente a sincronicidade, utilizar isso ou não, enfim, né? Mas é esse o intuito do projeto. E eu vou pedir para você se apresentar. Hum, então tá bom. Primeiro é um prazer estar sempre com você. Você sabe você não mora nem no meu coração, você já faz parte de tudo. Linda. E eu fiquei muito feliz com o seu convite. Eu fiquei com medo, porque algumas vezes a gente já conversou, né? É uma posição que a gente fica aqui, dá um friozinho na barriga, mas estamos aqui. Bom, eu sou a Carol Meali, tô aqui no alto dos meus 37 anos, bem felizes e bem vividos. Trabalho no mercado hospitalar com melhoria contínua. Então, já dá para perceber que eu sou uma pessoa que gosta de um pouquinho de metodologia, de planejamento. E é uma coisa. Não comecei assim, né? Eu vim parar nessa área, mas eu comecei como farmacêutica, né? Lá atrás até me formei como técnica de enfermagem, depois passei para farmacêutica, então
Eu acho que uma das grandes lições que eu tirei principalmente da minha vida profissional, foi que mudança não é problema. Eu nunca tive problema. Eu sempre, se não tá bom, eu não fico. Vou embora, vou tentando até eu sentir que faz parte, que tá bom, que flui, né? Que é como se a gente tivesse que criar algo inteiro, assim, você tá inteiro, né, naquilo. E hoje eu atuo, sempre foi um desejo trabalhar com, eu trabalhei muito tempo com projetos nessa área hospitalar, né? E aí era um desejo muito grande, porque era um desafio muito grande trabalhar em algo que é completamente diferente de tudo que eu conhecia, de tudo que eu passei o tempo todo estudando. E, enfim, cheguei aqui, né? Tô aqui. Bom, eu acho que como profissional é isso, como pessoa, não sei, eu me identifico como uma pessoa muito positiva, muito alegre, aberta às novas oportunidades. Acho que criativa. Criativa. Eu acho que eu tenho pensamento muito rápido. Muita gente fala pra mim que as ideias vêm rápido, as coisas acontecem rápido. Então, eu me considero uma pessoa bem criativa. E acho que agora, nesse momento de quarentena, de estar parado, assim, né, em casa, por mais que você esteja, eu, no meu caso, estou trabalhando, mas por mais que você esteja, você não está mais nativa, não tá saindo, né? E aí foi um momento bem interessante, porque eu acho que para muita gente foi um momento de você mergulhar em você. E eu aproveito todos os minutos que eu tenho para me aprofundar em quem eu sou. E eu tenho descoberto coisas assim incríveis, algumas que eu preciso melhorar, né? E tô melhorando e começo a trabalhar nisso, me desenvolver nisso, né? E uma das coisas que foi muito legal nessa minha experiência assim, com quarentena esse mergulhar na minha criatividade. Então, é, eu falo, eu nunca tive tanta ideia ao mesmo tempo. E é um processo muito gostoso de você ir se identificando, e conhecendo coisas novas, e principalmente saber aquilo que você não quer, né? Então você vai lá e pum, tira aquilo que você não quer. Essa quarentena especificamente, eu decidi dedicar a mim, né? Então, acolher quem eu sou, assim. Então, todo mundo fala disso, né? O tempo todo, que você tem que se amar, e que você tem que, sei lá, se cuidar, e que você tem que, né? E eu fui meio contra todo mundo nessa vertente aí. E eu resolvi começar por aquilo que eu achava que não estava bom, que em vez de mergulhar naquilo que só no autocuidado, né? Eu falei, não, cara, não tem como você arrumar um quarto se o quarto tá sujo. E aí eu comecei a olhar para mim nesse sentido. E aí eu fui me descobrindo, foi um processo muito gostoso, né? Então, de repente, eu tô aquarelando, aí, de repente, eu tô desenhando, tô desenvolvendo outros projetos e tô me arriscando. Eu acho que o mais legal nesse momento é a quantidade de coisas que eu tenho feito que eu tô me arriscando, né? E eu sempre ouvi falar que era bom fazer isso. Ah, você tem que se arriscar, você tem que tentar, você tem que, né? E eu falo, cara, nunca imaginei que ia estar aqui hoje falando com você na internet. Não, apesar de que se você me deixar, eu falo uma noite inteira. Mas essa posição nunca teve problema para mim dentro do trabalho. Então, se eu tivesse que fazer uma apresentação, defender um artigo, falar com quem quer que fosse em qualquer esfera, eu não tenho problema. Mas quando eu tenho que trazer a Carol que eu sou no dia a dia, quem eu sou de verdade, não a Carol profissional, né? Era um desafio, era muito grande. E tanto é que na hora que você falou pra mim, Carol, você topa? Aí eu pensei, mas nossa senhora,
que ela tá querendo comigo? Que eu não tenho nada pra contar. Eu vou chegar lá pra falar o quê, né? E, e durante esse período, do dia que você me convidou e até hoje, eu pensei muito, né? E foi um processo muito gostoso, porque eu mergulhei dentro de mim de novo. E eu falei, cara, todos nós somos muito valiosos, assim, a gente tem muita importância. E primeiro pra gente mesmo, né? Então, parar de buscar nas histórias fora de você aquilo que te representa, aquilo que significa, né? E encontrar na sua história coisas que, né, eu falo, pô, valeu a pena, cheguei até aqui. E no meio disso tudo veio meu aniversário, né? E, e era eu tinha uma coisa com idade, assim, né? Eu tinha várias ideias pré-concebidas, né? E, e foi muito engraçado a minha libertação de tudo isso, assim, de todas essas ideias, de todos esses formatos, paradigmas, né? E aí você vai se liberando. E eu tô me abrindo para quem eu verdadeiramente sou. E eu tô gostando muito do que eu tô conhecendo. E, e eu não me sinto mais tão. Não sei se a palavra é vulnerável, né? Mas eu acho que é ela, né? Mas assim, tão vulnerável, né? E agora eu tô construindo quem eu sou, conhecendo e interagindo, né? E tô aqui, né? Uau! E que presente pra gente, né? Poder tê-la aqui, porque, óbvio, todos são presentes e cada um na sua singularidade, né? E quando você fala inicialmente nesse estar inteiro, nessa inteireza, tem algo aí compartilhado comum para quem, nossa, como assim tá inteiro? Tô mega preocupado, ocupada com outras coisas, como que eu vou estar inteiro? Eu tava desse mesmo jeito, né? Então, eu tenho que trabalhar, eu tenho que entregar, eu tenho que fazer e você, quando você trabalha com um projeto, você fica meio workaholic, né? Então você tem prazo, você tem meta, então quando eu percebi, eu tava fazendo as mesmas coisas que eu fazia no trabalho, no meu dia a dia. Então, eu nunca estava inteira, né? Eu estava sempre preocupada em que eu ia entregar. E não interessava para quem. Às vezes eu não tinha nem que entregar nada para alguém, mas era tão viciante estar nisso que aí eu comecei a espremer, comecei a não dar atenção para aquilo que eu realmente queria, aquilo que eu realmente necessitava enquanto pessoa, né? Então a gente é muito difícil você separar quem você é profissionalmente, com a sua família, com você, né? E na lista tá sempre por último você, né? A gente nunca se prioriza, né? A gente nunca coloca, a gente nunca se coloca na frente, né? Porque a gente aprendeu que isso é egoísmo, que isso não é importante, né? Que é feio você ser prioridade, né? Só que nesse mergulho aí que eu tô fazendo em mim, eu descobri que se eu não for prioridade, eu não aconteço, né? Então eu comecei a respeitar um pouco mais a minha energia, né? Eu acredito muito Aliás, né, nisso. só um parêntese, Carol, Jesus já dizia isso, né? Ama teu próximo, vírgula, como a ti mesmo, Como a né? ti mesmo. É, e, e, e eu acredito que quando você pratica isso com você, quando você tem isso dentro de você, isso se espalha na sua vida, né? Só que eu nunca tinha exercitado isso, Eva. Eu nunca tinha feito como é isso, né? E eu escolhi algumas coisas, né? Então, como eu disse, eu realmente sou uma pessoa criativa. Eu sou muito ligada à cor, luz, imagem para mim significa muito. E aí eu falei, poxa, se isso tem um significado importante para mim, é um caminho para eu chegar até onde eu quero. E eu comecei a pesquisar mesmo, comecei a separar momentos no meu dia onde eu ia dedicar. E eram pequenininhos, Eva, eu não conseguia ficar assim, tipo, você tá aqui 1 hora
e vou fazer algo só pra mim, assim. Não, eu não consegui. Eu achava que se eu fosse ficar na frente do espelho pra fazer o cabelo, uma maquiagem, eu tava perdendo tempo. E aí eu comecei a ir me educando, né? E aí eu comecei a treinar, né? Ninguém é mais fácil você fazer a mesma coisa várias vezes do que fazer várias coisas uma única vez, né? Então eu comecei a treinar, eu comecei a me observar e a perceber. O que eu faço muito é assim. Eu nunca fui assim, isso tá acontecendo agora. Então, por exemplo, a aquarela, né? Eu sempre quis isso pra mim. Eu sempre quis desenhar, eu sempre quis fazer alguma coisa assim, e principalmente mexer com as tintas, com as cores, né? Sempre fui uma admiradora de arte. Mas eu não achava capaz, né? Recebi aquela gota divina que cai na gente pra você ser lá, sei lá, um Van Gogh da vida, um cara assim, Eu não passei ferrado. nessa fila. Eu pulei, tava grande, eu fui embora. Aí mas na minha concepção e nos meus paradigmas aqui, isso era necessário, era isso que precisava. E eu falei, cara, não é possível. E você começa a observar e você fala, eu comecei a pesquisar esses caras, eu comecei a ver o que esses caras faziam da vida. Pô, eles estavam pior que eu, cara. Tava no fundo do poço muitas vezes. Tinha perdido tudo, né? E eu falei, não, não é possível, não faz sentido, né? E uma coisa que eu percebi na história deles, com a minha, é que eles davam aquela pausa e faziam algo só pra eles. Então, aquele momento era só ele e aquilo que ele estava executando. Então, era só ele o livro, só ele a pintura, só ele a música. Então, era um processo, né, de entrega. E aí eu comecei a tentar isso. E aí eu tentei com aquarela, não deu certo. Tentei 1 milhão de vezes, não tinha dado certo. Tentei de várias formas, tentei outras coisas. E eu comecei a prestar atenção no que eu gostava. E aí eu me descobri gostando de moda, né? Então era uma coisa que eu não tinha olhado ainda, e aí eu gosto, né? Então eu comecei a perceber que o prazer era imenso em estar bem vestida, em me produzir para algo, e não precisava ser algo grande, né? Podia ser ir trabalhar, podia ser fazer uma coisa, encontrar uns amigos, enfim, estar com a família, mas eu comecei a perceber isso. E aí eu comecei a investir nas coisas, né? Então, durante a quarentena eu acordo, eu paro, eu acordo mais cedo, eu me arrumo, eu criei um ritual pra mim, né? Com a aquarela. Eu não sou nenhuma coisa isso, sim, né? E aí eu comecei a testar aquilo que a minha mente me permite, né? Que tá lá no fundinho do meu subconsciente. E aí eu comecei a trazer as cores que eu gosto pro papel. E eu comecei a ver o que estava acontecendo ali é realmente prazeroso, né? E durante todos esses processos, o que eu buscava era ser certa, perfeito, acontecer, isso aqui, e conseguir, e passar na linha de chegada, né? Né? Que é o que eu faço no trabalho, né? Que é o que é a Carol que tá lá no trabalho todo dia. E é um prazer gostoso, né? Quando você ganha, quando você entrega um projeto, quando você recebe o tapinha nas costas, né? Quando você termina o negócio, você fala, porra, olha, eu falei palavrão, não pode. Pode. Great, é mais forte que eu. Você ganha isso e aquilo te alimenta, né? E aí eu comecei a fazer tudo isso em doses bem homeopáticas, assim, bem pequenininhas, mas buscava isso. E aí eu criei, trabalho com melhoria contínua, quem trabalha com melhoria contínua, o que mais conhece é método de desempenho, de medição, para você bater a meta. E aí eu falei, cara, eu vou começar a me impor metas, porque aí eu vou bater, eu vou trabalhar para conseguir e tal. E aí eu falei, pintei lá o quadradinho lá, marquei lá que eu fiz a pintura da aquarela. Depois fiz outra coisa. E aquilo não enchia, porque eu tava entrando no mecânico. Eu falei, não, calma, não é assim. E aí eu comecei a dar mais atenção e comecei a querer passar
mais tempo comigo naquilo que era um processo para mim, né? Que era, sei lá, pintura, até meditação. E agora eu sinto falta. Se eu não faço, né, o tempo foi aumentando. Comecei a me dedicar lá 5, 10 minutos. Aí passei para meia hora, passei para uma. Agora eu já estou na fase que você quer ficar o final de semana inteiro fazendo só isso, né? E o fato de estar aqui dentro, né, da minha casa e estar muito em contato com quem eu sou, só reforça isso, né? De colocar isso para fora. E cada vez que eu me encontro mais nessas coisas que eu descobri que eu gosto de fazer, é mais prazeroso ainda. E isso te abre para outras coisas, né? Então, por exemplo, eu comecei a estudar a aquarela e sempre gostei também da moda, né? Mas eu nunca entendia o que uma coisa poderia ter a ver com a outra. E aí eu comecei a encontrar pontes, criar caminhos, criei alguns projetos. Então, o ato de você mergulhar em você, então como é que eu faço isso? O jeito que eu encontrei, eu não sei se é o jeito certo, o jeito que eu encontrei e que foi prazeroso foi esse. Eu escolhi dedicar tempo durante o meu dia. Aí você vê se você pode todo dia, se você não pode. E outra coisa importante, se você quer, né? Não é só poder, mas é se você quer, se aquilo te dá prazer naquele momento. Porque é uma situação que a gente está vivendo que não é confortável, né? Porque a gente está impedido de uma série de coisas nesse momento, né? Então, muitas vezes a gente acaba se sentindo frustrado e cansado, né? Mas é tudo uma questão de escolha. Você pode navegar o dia inteiro nessa energia, ou você pode escolher fazer alguma coisa diferente para ver se você se sente bem, pelo menos experimentar. Eu sou a favor da tentativa. A gente tenta um pouquinho, se não deu desse jeito, dá do outro. Então você vai se experimentando. E aí foi um jeito que eu encontrei de, de realizar algo que me colocasse mais próxima de mim, que me colocasse mais atenta àquilo que eu tenho de melhor, né? E isso reflete, né? Reflete no seu trabalho. Então, as pessoas que trabalham com você comentam, nossa, tá diferente, né? O que você tem? O que você está fazendo? E você passou gostando mais de você, de ser quem você é, né? É uma experiência bacana. E para mim foi legal porque aconteceu através de pintura, através de moda, através de coisas que eu gostava, mas eu não achava que eu tinha tanta entrega para aquilo, né? Tanta disponibilidade, né? Outra coisa que me ajudou muito foi meditação. Aí todo mundo fala pra mim, quem me conhece sabe como eu sou, né? Se você me vê quieta, tem realmente um problema, porque eu não fico quieta, né? Eu sou extremamente agitada, falante, tô sempre inventando alguma coisa, né? Enfim, tô sempre em alguma atividade. Adoro o negócio assim, não consigo fazer. Vamos junto, a gente consegue, né? E a meditação, eu também tinha um mega preconceito com ela, né? Eu falava, vai, gente, o que esse povo quer achando que eu vou ser zen? Que eu vou ficar o dia inteiro lá assim, e vou navegar nisso, né? Vou espalhar a paz mundial por aí, eu vou salvar o planeta, essas Qual que era a coisas todas. visão que você tinha de meditação antes de começar a praticar, Carol? Eu achava que era tipo uma oração. Eu achava que era tipo assim. Olha, é, eu achava que você ficava como se você tivesse de oração, assim, não sei, sabe? tá. E que eu nunca achei que tinha a ver com religião, não. Isso eu já sabia. Mas eu achava que você entrava num estado tipo de oração e que você ia ficar no silêncio pleno do seu ser mais profundo, né? E aí eu fiz um curso, eu faço Mindful, faço uma série de meditações, mas a meditação que eu mais me sinto entregue é a transcendental. Eu fiz o curso da meditação transcendental e foi muito engraçado, foi uma experiência muito legal. Você chega para fazer o curso e
te colocam numa sala com uma galera e explicam, conta a história toda lá, que eu não vou lembrar, porque essas coisas não me apegam, não. Aí eles contam a história, explicam e tal, né? E começam a falar das energias. Eu falei, meu irmão, esse cara tá achando que eu. Cara, eu não sei fazer esse negócio, não. Adoro Isso não essa vai dar. menina. E aí, e aí eu olhava e falava assim, porra, isso não vai dar certo, cara. Isso não vai dar certo. E o homem foi. O homem não, era uma moça. Putz, eu não, acho que é Patrícia o nome dela. Inclusive, ela é minha mestra de meditação. Sim. Pô, ela falava, e eu falava, essa mulher, tipo, filha do Gandhi, cara, não sou eu. Sou eu que eu tô fazendo aqui, né? Mas eu não sou de ir embora, eu não sou de largar o osso, assim, né? Então eu falei, agora eu tô aqui e vou ficar. E aí ela explica e fala. Nossa, é muito interessante. E aí tem uma parte que ela separa as pessoas e cada um vai, tipo, uma salinha. Tem várias salas nesse lugar. E aí as pessoas entram nessas salas e elas sentam e elas recebem uma orientação. E aí você faz um ritual, tem um ritual da meditação transcendental, tem um ritual, e você recebe seu mantra. Aí eu falei, sou filha de Gandhi também agora. Quando eu recebi o mantra, eu falei, agora vai. Agora tudo vai mudar, vai dar tudo certo. Aí eu falei, Filha então de tá Gandhi bom, é agora, bom. agora eu falei, Gandhi tá assim com Amo. tudo, então já era, agora te prepara. E aí eu falei, não, beleza, né? Aí ela me explicou as coisas, né? E olhou pra mim, falou, teu mantra é esse, pá. E cada um tem um mantra. Na transcendental, você não usa os mantras que a gente ouve e conhece por aí. Cada um tem o seu. E aí ela me explicou o quão sagrado é aquilo. E eu fiquei muito encantada pelo sagrado que é o seu. Né? É algo que diz respeito à sua energia, à sua essência. E eu achei muito interessante, né? E eu deveria saber até mais detalhe para contar isso com emoção, né? Mas não sei. Não sou desse time Mas que já faz esse tá tipo de coisa. ótimo, amor. Tá ótimo. Aí, Fantástico. aí ela saiu da sala e me explicou como era o processo de meditação e saiu da sala. Tu vai me deixar aqui? Eu, o mantra, as cadeiras, é isso? Aí eu não meditei, eu não falei, não vou meditar. Eu falei, tá maluca? Eu não sei como é que faz, né? Aí eu fiquei sentada olhando pro nada. Aí ela entrou na sala e disse, Carol, tudo bem? Eu falei, não sei. Você me deu um mantra? Eu falei, então tá bom. Aí ela me explicou novamente e falou, ó, você começa se concentrando na sua respiração, fecha seus olhos, encontre uma posição confortável, tá? Fecha seus olhos e concentra-se primeiro na sua respiração. E aí, com cuidado, com delicadeza, cuidado não, delicadeza, você começa a repetir o seu mantra na sua voz, bem baixinho, até que ele vá sumindo e você só fica repetindo ele mentalmente. Aí eu olhei pra ela, isso aí é isso que é meditar? Aí ela falou, é. Aí eu falei, não tem mais nada? Não tem um negócio que você vai jogar em mim, um pó mágico, não tem nada. Minha cabeça vai parar com isso aí. Aí ela, Carol, a cabeça da gente não vai parar. Quando ela falou isso, aí eu falei, como assim? Ela falou, o seu pensamento, a sua essência, a nascente disso, ela não para. Ela é constante. O que você vai encontrar lá é o seu equilíbrio, do seu jeito. Quando ela falou isso pra mim, bom, aí eu caí no poço, falei, agora eu vou nadar. Agora eu tô no balde, agora eu vou nadar. E foi uma experiência muito engraçada, porque a primeira meditação, né, todo mundo conta uma história bonita, a minha não foi. Eu sentei e eu não conseguia meditar, então ela sentou do meu lado e ela ficava me olhando, então eu abri o olho assim, aí ela tava ali. Você é ótimo. Eu acho que eu fui a última da turma a meditar. Então ela viu, então tá bom, né? Mas vamos lá. E você tem os tempos de meditação e ela vai te orientando, né? Aí quando eu tava lá meditando e fazendo mantra, na primeira vez realmente foi muito difícil pra mim, porque eu ficava pensando, nossa, eu tenho que ir no mercado. Gente, não paguei a conta, olha. Minha chefe falou tal coisa, preciso fazer isso. E aquilo começava a ficar
muito alto na minha mente e eu ia lá com o mantra, ó, eu tô falando mantra, tu tem que ficar quieto, sai daí. E não acontecia isso, né? E aí, no outro dia, quando eu voltei, né? O curso é dividido em 3 dias. Quando eu voltei, é, eu falei pra ela, eu falei assim, olha, eu acho que esse mantra não é meu, porque não funciona. Eu falo mantra e não entra, né? E aí a gente teve uma longa conversa sobre da onde veio esse pensamento, como é essa velocidade. E ela me falou uma coisa muito legal. Sua natureza é essa. Você é assim. Você só precisa aceitar que você é assim. E a meditação, ela Uau. não muda ninguém. Ela só é uma ferramenta para você chegar a algum lugar, né? E é o lugar que você quiser. Porque nesse momento, você acessa tudo e qualquer coisa que o universo pode te oferecer. E você escolhe, Carol, o que você vai fazer com isso. Então, quando ela falou isso pra mim, eu falei, cara, eu sou a mina do poder, eu tenho poder. E aí eu falei, eu vou exercitar isso. E foi muito engraçado que naquele dia, eu sentei no segundo dia de meditação e eu falei, cara, eu não domino isso. E não vou dominar. Porque quem domina é a energia, quem domina é o processo. Ele traz para você o que você está precisando, né? E foi muito gostoso, porque a experiência foram 20, eu falo, foram 20 minutos fora do meu corpo. Onde você se expande, onde você vê um tamanho que você não faz ideia. Eu falei, isso aí não é meu, não. Na hora eu falei, uau! Falei, uau, né? Mas é um lugar onde os pensamentos continuam a acontecer e é você quem dirige o que é prioridade e o que não é. Então, a meditação, ela me ajuda muito nisso. Então, quando eu falei ali que eu resolvi mergulhar em quem eu sou e dedicar esse tempo para mim, eu falo que uma das ferramentas que me ajudou e que me ajuda muito, porque me dá uma facilidade de acessar concentração e foco, é a meditação. Então, eu uso muito do que eu aprendi com a meditação para isso. Mas tem muito dia que não dá certo. Tem dia que eu sento para meditar assim, ai meu nome, eu quero ir embora, né? Não quero meditar. Mas aí você faz para você gerar pelo menos o exercício daquele tem dia que dá certo, tem dia que não dá certo. E isso vai muito do que você tá disposto a encarar. E o que eu aprendi lá também é que toda a experiência de meditação, ela é válida. Ela constrói. Ela coloca algo que é muito real, né? Primeiro que você encontra quem você é, né? Realmente a sua essência. E é muito interessante o processo de você sentir os tipos de... Eu presto muita atenção no tipo de pensamento que tá vindo, né? Porque no começo vem a conta pra pagar, a feira, você não fez o mercado, fulano falou tal coisa, você tem que falar tal coisa pro chefe. Ai, meu Deus, amanhã eu tenho prova. Ai, não fui na academia. Você começa assim. Mas quando você começa a evoluir, né, nas meditações, você começa a ver outros tipos de pensamento. Hoje, quando eu medito, eu recebo questionamentos e são muito intensos, assim. Então, a aquarela, por exemplo, eu tava lá usando pincel, né? Crente que eu sou Van Gogh, que ia dar tudo certo. E aí, pego o papel e tá. Aí fica, ó, uma merda, né? Mas não é isso. E aí eu tava no meu processo de meditação e me veio assim, por que você tem que buscar a perfeição? Né? E aí eu fui entender o que era a perfeição, porque eu precisava dessa resposta. Às vezes a gente tem que lançar uma resposta para as coisas, para o universo, sei lá, para as energias trazerem para você de volta, né? E algumas vezes você tem que se questionar para entender aonde está a raiz disso em você. Então você precisa tratar, né? Você precisa cuidar de você, né? A gente é como se fosse um jardim, né? Se você não cuida, né? Você se perde ali Mato no toma meio de conta, quem né? você é. E hoje eu tenho a sensação de que se a minha cabeça fosse
um desses quadrinhos, assim, onde você pendura todos os lembretes, os desenhos, as coisinhas que você gosta. A minha era uma bagunça, era coisa em cima de coisa, né? Enfim. Mas hoje, não, hoje eu tenho a visão de tudo um pouco mais clara, assim, né? Porque não basta só meditar. Tem muita gente que fala assim, eu vou sentar aqui, vou fazer A1, vou alcançar a paz celestial lá, a paz do universo, e vou ser uma pessoa melhor. Não, não é, porque a meditação, ela me traz isso, ela me traz esse processo de questionamento e de olhar para dentro de mim e exercitar aquilo que eu tô vivenciando no processo da meditação, no tempo que eu tô meditando, né? E começo a prestar atenção muito no que o meu corpo está dizendo, né? Então, quando você medita, no início é complicado de você entender. Como eu disse, eu achei que eu estava para a paro com Gandhi, que eu ia estourar meditando, que eu ia arrasar, né? Mas Ai, quando você aham. medita, você começa a ouvir quem você é, né? E uma coisa que me vem muito forte é a criatividade. Né? Então, tem pessoas que meditam e a música toma conta delas, né? Uhum. Para mim é um show de cores, assim, de entrega com cores, com vida, com movimento. E aí você pega tudo isso e tem que trazer para o seu dia e colocar isso real, né? Não adianta nada eu sentar lá e falar, ai, que delícia, que coisa maravilhosa, que sentimento intenso, que coisa boa. Aí tu volta lá da meditação, passou 20 minutos no céu, volta e cai no inferno de novo, não adianta nada. Então, a meditação ela é ferramenta, ela não é muleta, né? Então, você tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente aprende, né? Porque às vezes você olha lá o fulaninho, ainda mais agora na internet, todo mundo faz tudo pela internet. E aí você olha o É. fulaninho lá, rapando lá no sucesso, arrasando, né? E você. Outra coisa que eu aprendi também é você se compara com o cara. Por exemplo, eu tô lá aquarelando, pensando no Van Gogh. Ai, Van Gogh, vem Van Gogh, pode vir, né? E o cara não vai vir, gente. Ele não vai descer, não vai rolar. E o que eu aprendi nisso é não precisa ser perfeito, né? Não existe esse perfeito. É perfeito do meu jeito, é perfeito com quem eu sou, com as minhas mãos, com as cores que eu escolhi, com a energia que eu tenho, com o formato que eu tenho, com as crenças que eu tenho, né? Com a minha história. Né? Então, quando eu tô Uhum. ali aquarelando, quando eu tô ali desenhando, ou tentando, se eu for olhar pela técnica, mas quando eu tô fazendo isso, eu tô entregando para mim mesmo o meu melhor, que é o O que eu meu melhor. vivencio numa experiência de meditação, enfim, é isso, assim, e não foi rápido, gente, assim, olha, todo mundo acha, eu tô falando engraçado porque eu falo assim, coisa engraçada e tal, mas não foi rápido, eu já medito, acho que tem uns 5 anos, alguma coisa assim, 5, 6 anos, não me lembro agora, não, 5 anos, e E eu nunca meditei todos os dias. Ah, cara, você medita todos os dias. Não, sabe? Não. Tem dia que você fala, não vou, não quero. E depois que eu acessei a meditação transcendental, que foi a primeira meditação que eu aprendi, eu passei um período muito grande sem me entregar à meditação, sem fazer. Porque aquilo não me dava prazer. E a gente tem que aprender a sentir isso, sabe? Porque para mim foi meditação. Para alguém aí pode ser, sei lá, música, pintura, outro tipo de arte, filme. Então você tem que olhar e ouvir quem é você. Eu aprendi a ouvir quem sou eu no processo de meditação, fazendo a meditação, né? E não vai ser isso com todo mundo, cada um tem um jeito, né? Então é você buscar dentro desse seu universo aquilo que realmente te preenche, que te dá prazer, né? E agora eu não consigo fazer mais nada que eu não goste. Então, assim, esses dias Que aqui delícia! eu fui, eu não lembro o que eu fui fazer, que eu tinha que pesquisar alguma coisa, eu tinha que fazer alguma coisa. E aquilo começou a me dar um desgaste muito grande, né? E aí você tem que parar e ouvir quem é você. Ó. Puta, o que você quer, Carol? E aí eu fiz aquele 1 minuto de silêncio pra mim.
fiquei ali, e aí eu falei, pô, não, eu quero fazer tal coisa, isso não é agora, isso não é o momento agora. E foi engraçado que eu fui fazer outra coisa, tinha Ah, nada a ver, eu acho que eu fui fazer um bolo, se eu não me engano, eu fui fazer um bolo. que E aí, linda. no meio do Isso é bolo, eu tive uma bárbaro, é puta ouvir o ideia, corpo, né, Carol? eu tive uma, Ouvir a e o bolo ficou sensação. gostoso, hein, gente, ó, o bolo ficou bom, só tem isso pra dizer, o bolo ficou top. Como E o que foi legal meditadora, eu é, sou uma boa boleira nesse dia, viu, né? você me entende. E eu sentei aqui e eu precisava resolver algumas coisas, entender e fazer. E eram coisas até de trabalho e eu não tinha ideia de como é que eu ia executar aquilo. E eu tava lá no meio do processo, lá, pô, feliz da vida, pau. Veio o negócio na cabeça e falei, ui. E a outra coisa que eu aprendi agora é eu ando com um caderninho. O caderninho azul, já te contei do caderninho azul, né? Já sabe que eu tenho um caderninho azul, que ele anda aqui, ó. Porque às vezes ele tá aqui. Eu tenho aqui uma ideia, eu tô falando, não me preocupo com quem quer que seja que esteja na minha frente. Se a ideia veio, caderninho nela. Bota E lá. pode ser que não é, porque a gente precisa arranjar um jeito de esvaziar também aquilo que a gente é, porque a gente fica assim, ó. Claro. Tu liga a televisão, aí você vê lá a mulher conquistando o mundo. Aí e você entra na internet, todo mundo tá conquistando tudo, né? Você começa a querer se comparar com essas pessoas. E você tem que se comparar com você agora. Você tem que olhar assim, pô, Carol, tu tá hoje melhor que ontem, tô. É isso. E aí, quando você É. começa a entender isso, a aceitar, eu acho que nem é entender, eu acho que é aceitar, Eva. Aí você começa a mudar com você. E Ver isso esse é sim, muito. né? Na constelação É, familiar a gente fala isso, né? É é bem esse muito. sim. Estão É pedindo aqui uma muito. live com o caderninho azul. A gente vai fazer, tá? Você já tá, já Tá tem bom. pauta para a próxima. Gente, tá Amada, bom. você tem tanta coisa para contar e eu sei disso, por isso que eu falei no início, é mega extra blaster. Mas eu tô curiosa, o que que é esse homenzinho aí na sua estante aí, ó, com Esse o aqui é, o que é? é o que eu acabei de Oi, derrubar. derrubou a mãe. É o meu bonequinho que eu ponho ele batendo palma pra mim. De Aqui, ó, já tá de palma. madeirinha. Às vezes eu ponho ele me Ah, falando assim que não tá bom. Entendeu? Eu ponho ele, ele fica aqui, principalmente quando eu tô desenhando, eu deixo ali perto. É um bonequinho de desenho. O pessoal usa muito pra fazer desenho do corpo, essas coisas assim. mas que Mas eu lindo! uso ele pra me apoiar, Ele me entendeu? chamou, Quando eu e é pego. bem isso. Quando eu te olho daqui, ele estava lá te dando todo um Ele respaldo fica lá. assim, aqui, ó, Ah, mas sabe, tipo, um eu acho que suporte mesmo. a gente tem que ter muito. É, para mim funciona, né? Eu sou muito visual, então assim, para mim funciona ter essa identificação com essas imagens, assim. Então, cor para mim significa muito. Às vezes eu não lembro o que eu olhei que tinha cor, né? Tem gente que tá dando risada, mas é verdade. Eu não É a lembro. Aline. Tinha que ser, né? Eu não lembro o que que era. Mas se você pergunta qual é a cor, laranja, azul, verde. Nossa, você viu aquele verde? Puta, nossa, que coisa linda. Então eu volto falando da cor. Então, esse é meu processo de entrega. É aonde farei, vou dar uma aquarela de arco-íris. Boa ideia, gostei disso. Gostei. Mas é onde eu me entrego, é onde eu eu me jogo ali. E aí aquilo vem e vai pro caderninho azul às vezes. Entendeu? Aí vai lá pro meu pensamento, meu formato, né? O que eu entendo. Tem um livro que chama, e que eu acho que todo mundo deveria ler. Nossa, eu tenho que falar, oi, Fernando, beijo, sua Fala. filha tá linda, eu tô impressionada. É É, papai? ele é papai. E ele tem uma filha que é a coisa Hum. mais linda. Seu filho é lindo, mas eu tô encantada com a sua filha. Tem um livro que todo mundo devia ler, que eu acho, assim, devia não, quem quiser ler. Mas foi um livro que eu aprendi bastante, quem me indicou foi minha avó. E, e chama O Caminho do Artista. É a experiência desse processo de esvaziamento que a gente estava falando, né? Então, o caderno eu aprendi lá.
você tirar isso da sua mente, porque às vezes aquilo não vai funcionar, gente. Aquilo não é pra acontecer, sabe? Só tá ali fazendo firula pra te tirar a atenção de um negócio que realmente você quer fazer, você quer se entregar. E a gente se sabota o tempo todo, né? A gente vai cortando aí as oportunidades que a gente tem e nem sabe como, nem sabe por quê. Foi ali que eu aprendi. Então, para mim, muitas vezes o que eu escrevo nesse caderno, ele sai daqui e deixa a minha mente livre para aquilo que realmente eu quero dar atenção, para aquilo que realmente eu me identifico. Então, nesse livro, ela tem um métodozinho lá do caderno, dos desenhos. Eu só quero avisar que eu nunca fiz aquilo de manhã e deu super certo, tá? Que eu falo pra fazer de manhã, esse negócio de acordar cedo, ó, não funciona. Não sou essa pessoa, eu sou a pessoa do dia, mas da tarde. Altamente produtiva. De manhã, eu vou sentar ali, vou fazer uma meditação, vou dar aquela lida no e-mail, entendeu? Eu vou dar uma tapeada. Mas de tarde pode ter certeza que a minha produtividade vai estar ali viva. E aí eu fui fazendo do jeito que eu conseguia, que eu sabia, Olha. né? E foi muito legal. Quando eu li o livro, eu li duas vezes. Eu já li mais vezes, eu li essas duas vezes. A primeira eu li, eu não aceitei. Falei, não, porque eu achava que tinha que ser feito exatamente do jeito que estava lá. E eu não me lembro onde eu vi, acho que eu vi uma entrevista na televisão de alguém falando alguma coisa. Aí a pessoa falou, e falaram, cara, eu fiz do meu jeito, deu super certo. Vou fazer do meu jeito, né? Então, muitas vezes você lê alguma coisa ou se compara com alguém e quer fazer do mesmo jeito, mas você não tá na mesma posição. Às vezes você não tem a mesma grana, né? Você não tem o mesmo conhecimento, né? E você, principalmente, você não tem a experiência que o outro tem, né? Então, pô, precisa isso, precisa acordar para isso. Não é entender, porque todo mundo entende. Quem diz que não entende, ó, furada, tá mentindo, não é real. Mas você precisa olhar para você com verdade e falar, porra, caguei ali, tem que fazer um negócio aqui. Vou mudar isso. Eu tô falando porque eu não fiz, eu neguei isso, ó, muito tempo, muitos anos. E agora eu mergulhei no balde, falei, vou nadar no balde, não tem como sair daqui. Tô na quarentena, não tem como eu me distrair de outra coisa, então eu vou fazer isso. E dá certo. E acontece, e você começa a fluir, as coisas começam a acontecer. E uma coisa muito legal, eu já tinha comentado com você, eu tinha comentado com alguns amigos. Você mexe nisso, aí você fala, ai, tô feliz, né? No dia seguinte vem coisa boa. Aí você continua, você fala, nossa, que legal, olha, aconteceu. Aí no outro dia vem coisa boa de novo. E aí o que acontece? As coisas boas, elas estão ali todos os dias. Até na quarentena, né? Estão lá. Mas você não olha porque você está ocupado com outras coisas. Às vezes você está ocupado com aquele pensamentinho que está rodando aqui, ó, o dia inteiro na sua cabeça. E quando você não olha para isso, quando você não, 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 não se entrega, você perde, você sai do foco, você fica lá viajando lá naquele pensamentinho, pensando no que o outro tá pensando, pensando no que o outro tem, pensando, né? E aí você perde. Então, o que eu aprendi é isso, né? Primeira coisa a minha mente parecia aquele bichinho daquele desenho que ficava correndo assim, aquela marronzinha lá, o Tais. Parecia aquilo que era, né, cheio de ideias, cheio de coisa, nada ia. E aí, quando você começa a fazer os exercícios para você esvaziar, né, e se livrar um pouco desses pensamentos, aí você começa a identificar. Não, isso aí não é meu, não. Ó, obrigado, pode ir. É. Carol, e eu sei também que tem o livro azul, né? O caderninho azul, e tem os post-its também, né? Para Tem, descarregar. sim, ali. Então, ali. Hoje tem Olha pouco, lá, porque gente. eu limpei. Eu limpei porque as ideias foram concluídas. Então as coisas foram Uau! concluídas. Aquele que ficou, a maioria ali que tinha é do trabalho. Então, eu gosto muito de fazer mapa mental. E, gente, não precisa fazer mapa mental com post-it, com canetinha colorida.
Não, eu faço no sulfite do rascunho mesmo. Ali eu fiz, porque era muito grande, e a Eva tinha visto que tinha um monte de post-it, Tá. mas era o do trabalho. E hoje eu entreguei esse trabalho. Pode ir embora, Que obrigada, não quero mais do que. delícia. E ali ficou de um projeto que eu tô trabalhando, que em breve todos vão ver, se Deus quiser. Uma coisa bem legal. Estou trabalhando dia, noite, dia, noite, dia, noite, dia, noite. Vai ser uma coisa bem bacana. E aí eu uso para esterilizar também as ideias e organizar. Porque muita coisa, quando você. Isso eu aprendi na minha vida profissional, principalmente trabalhando com projeto. Você passa a ser muito organizado para você chegar com sucesso lá. Né? Não se preocupar só com velocidade, mas você se preocupar. Eu tenho falado muito isso para mim, com movimento, né? Você está em movimento. Quando você faz esse tipo de mapa, essas coisas, você continua no movimento. Você se percebe evoluindo. E eu tenho essa necessidade de me perceber no caminho. Então, a minha preocupação hoje é assim, eu tô caminhando, né? Oi. Agora, eu tô indo, então tá tudo bem. Então, esse tipo de desenho, esse tipo de formato, ele me ajuda a me identificar com isso. Então, eu vou lá e vou executando. E aí eu vou colocando. E é legal que, assim, eu faço muito isso também. Às vezes não vai pro caderninho. Às vezes vai pro post-it. Aí eu coloco lá. Eu vi alguém falando alguma coisa sobre, sei lá, aquarela, que eu achei interessante. Eu marco lá, pesquisar tal coisa. Às vezes eu pesquiso, às vezes não. Depende de como é que eu tô. Mas aí eu É. uso pra funcionar desse jeito, assim. O Eu uso. bacana dessa ferramenta, ou do caderno, ou do post-it, né, é que tira daqui, né? Dá aquela Exato, livrada. Essa. exato. E principalmente agora que a gente tá na internet o tempo todo, né? Então tudo que a gente faz em casa, a gente faz usando a internet, né? Vai assistir um filme, vai ver. E você é muito assediado durante o dia, né? É propaganda. Tu abre teu e-mail, parece que você entrou na loja, às vezes, de tanta propaganda que tem. E você querendo ou não, isso aguça, estimula o seu cérebro, né? De repente você tá com vontade de comprar. Eu mesma, eu queria comprar aquele aspirador que é robô, gente. Sabe, que fica andando o dia inteiro na casa limpando. Eu tô com uma raiva de passar aspirador. Ó, tô aguentando mais essa vida. Aí eu queria aquele aspirador que fica andando por aqui, porque, pá, na minha cabeça, ele iria resolver minha vida, né? E eu falei, da onde que eu queria isso? Depois eu percebi que no meu e-mail fica aparecendo lá um bichinho daquele. Eu falei, olha que safadeza. Você nem vê. Mensagem subliminar, né? Pá, pá, Exato. pá. E isso te tira, né? E aí, às vezes, você começa a pensar em alguma coisa. Esses dias eu conversei com uma amiga, ela falou assim: Nossa, faz tanto tempo que eu não compro nada, eu preciso. Ah, viu? Tem mais gente querendo um Ah lá, não aspirador. é só Não você, tô ó. tão errada, não tô tão errada. Mas ela falou assim pra mim: Nossa, eu não comprei nada, tem não sei quantos dias. Eu, eu não falei nada, eu falei, dei risada. Mas eu fiquei pensando, eu falei, cara, a gente tá sendo metralhado o tempo todo com isso, né? E isso vai despertando não só esses pensamentos que a gente estava conversando, mas também ansiedade, uma série de outras coisas. Então, o exercício do papelzinho. E tem muita coisa, gente, que eu escrevo já fora. Às vezes eu me arrependo. Às vezes tá arrependida. Às vezes dá né? Mas tudo bem, passou, foi embora. Ai, que delícia. A Mas, gente vai mas falar outro dia do caderninho. Escuta, amada, o tempo voa aqui. É assim. ah, Você vê que é. rápido. E cai, né? Vai ser uma delícia. Você tem que Então prometer agora pra eu gente vou. que você não vai parar mais de fazer isso, porque é muito bom. Se vocês vierem, a gente continua. Precisa de demanda, né? E eu vou pedir para você, então, ir se despedindo e se puder contar para a gente, né? Mas vai ficar gravado. Tem alguém que diz aí que chegou atrasada? Não sei se é da sua turma, Carol. Depois a Ah, é gente Estela! Um tem no beijo pra todo mundo da IGTV, lá minha no turma Insta, maravilhosa. vai ficar no Olha, YouTube Thalita, também. beijo. Tá toda. Então Dani! é isso. E se Olha, despediu minha. e
falar se ativou algo em você. Você falou, né? Não sabia disso, mas assim, talvez, não sei. É, Evinha, eu queria dizer para você que esse projeto ele é extremamente importante, porque falar do real, falar de como as pessoas realmente são, é que faz a diferença, sabe? Ainda mais agora que a gente está vendo tudo tão. Ai, minha irmã, beijo. A tia Dora, minha sogra, beijo para vocês. Falar do que é real, falar do seu ser, né? Amiga, um beijo, te Estamos amo. escutando. Falar do quem você é de verdade nesse momento é muito importante, porque eu acho que o efeito da gente buscar, do que eu estava passando, que era buscar algo perfeito e se comparar com outras pessoas, muitas vezes não é saudável. A gente tem que estar muito pronto e muito cheio de conhecimento para poder fazer isso. E não é o nosso momento e tá tudo bem não ser. Então, ouvir pessoas reais como você está proporcionando pra gente é, alimenta o espírito e fortalece. Eu acho que é isso que a gente precisa. Fortalece o imunológico, além de tudo, né, Carol? Exato. Que é Não o é que a só gente precisa nesse momento. físico. Também é físico. E manter as vibrações lá em cima, sem ter que ser um grande. Amei! Agora você tá ali com ele, ó. Tô Vou assim, querer ser gente. mais amiga sua para ver se eu consigo um banquinho do lado ali. Não. E Linda. meditem, Ai. meditem porque, pelo menos tentem, porque é uma ferramenta maravilhosa. Um beijo para Ai, todos e a minha lindeza. obrigada. Bom, você é linda demais, sabe que eu te amo. Essa pele, esse cabelo, gente do céu, Gente, que fui eu que passei o beleza. iluminador e a base. Que luz que tem isso, né? Encantada. My God. Ai, amor, então tá. Muito obrigada mesmo. Um Obrigada ótimo pela final de oportunidade. semana. Ah lá, estão querendo participar na próxima. Todo dia tá Vamos tendo, todos. viu, amada? Com várias pessoas. Segue E a Eva, segue a Eva, gente. A Eva chama todo mundo, é uma delícia. E depois Carol volta pra gente, né, para falar de. Já tem a pauta aí listadinha, tá bom? Tá bom. Um Gratidão, beijo, Amora. obrigada pela Linda, oportunidade. muito, muito obrigada. Foi muito curativo, viu? Lindeza. Obrigada. Beijo. Tchau, amor. Obrigada a Tchau. todos.